Então, vou iniciar o papo de hoje com a Sabrina Chagas. A Sabrina, ela é médica oncologista da Rede D'Or. Ela tem uma pós-graduação, né, especialista em medicina integrativa pelo Einstein. E ela é co-idealizadora do nosso Papo Rosa, que também vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, Sabrina, é um prazer estar aqui com você, te ouvir falar, que eu vou te deixar falar, vou ficar aqui só ouvindo. E eu sei que você foi para esse lado da medicina integrativa, então eu vou começar o papo te perguntando como você foi para parar na medicina, o que te levou a fazer medicina, o que te levou para a oncologia, e depois, como o caminho foi te levando aí para a medicina integrativa, né, que tem essa visão holística do indivíduo. E depois eu quero que você fale um pouquinho sobre as emoções impactando nessas alterações fisiológicas do câncer. Mas, enfim, antes eu queria que você começasse falando aí da sua trajetória. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu já acompanho o seu trabalho já tem algum tempo, já acompanho e já admiro há bastante tempo. Então, uma coisa que eu percebo é que a gente vai encontrando nossos pares, né, na nossa caminhada. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, que a gente percebe coisas que ninguém percebe, que é acolher de um jeito que ninguém acolhe. Quando a gente vai vendo, a gente tem um nicho, né? E você é uma delas. Então, agradecer o convite. Falando um pouco da minha história, já deu um livro, né? Isso tudo que eu vivi, mas tentando não ser muito longa, eu sempre quis ser oncologista. Eu nunca quis ser médica, na verdade. Eu só iria fazer medicina se fosse para fazer oncologia. E isso começou com um tio que eu tive. Na verdade, não foi um tio de sangue, foi um vizinho. Como meus pais são médicos, né? Eles davam muito plantão. Meu pai obstetra na época, no comecinho, e minha mãe pediatra. Então, era muito plantão, eu ficava muito sozinha. E aí sempre tem um vizinho que resgata a gente, né? Então, eu vivia na casa do meu tio, que era o meu vizinho de cima, e eu fazia tudo com eles e com os filhos deles. E aí meu tio teve câncer de intestino e eu vi uma pessoa definhando, né? E assim, isso já tem mais de 35 anos, então bem mais. Então era um momento que a oncologia era diferente, assim, né? Não tinha muito remédio, não tinha tanto tratamento como tem hoje. E eu acompanhei meu tio, que eu tanto amava, definhar, né? Então eu vi, ele morreu em casa. Eu acompanhei a morte dele de perto. Minha mãe, no dia que ele morreu, subiu para ver, atestar o óbito, enfim. E eu fiquei intrigada com aquilo. Que doença é essa, né? Que acaba com uma pessoa, que consome uma pessoa e que ninguém tem remédio. Então, eu, meio que criança, decidi que eu queria resolver esse problema, né? E aí eu fiz oncologia e o meu segundo grande encontro com o câncer, né, foi a mudança de, depois de formada, perceber que a oncologia não é a morte, não é o que eu vivi com meu tio, sabe? Quando a gente começa o ambulatório de oncologia, né, e isso aí já é um tempo mais próximo de agora, a maioria das pessoas são pessoas com uma vida igual a nossa, né? Um ambulatório como tantos outros, como de cardiologia, como de diabetes, né? Que tem os pacientes mais graves, tem os pacientes com um grau mais avançado da doença, mas em geral as pessoas estão muito bem. E o que me apaixonou nesse segundo momento, né, que eu percebi que eu não ia resolver o mundo, né, da história do câncer, mas foi um encontro com as pessoas, né? Eu acho que a oncologia tem muito essa questão da gente estar com os pacientes no momento de entrega realmente, né? É um momento que os pacientes, mesmo que não sejam pacientes que vão morrer da doença e que não estejam perto da morte, é inevitável que seja um paciente que reflita sobre ela. Então, é um paciente que revisita a vida, né, que teve, revisita a sua família, os seus momentos, e na maioria das vezes dá novos valores, né, a tudo que passou e ao que tem nas mãos, né? Então, são pacientes com consultas muito gratificantes, sabe? E a gente faz uma aliança, uma parceria muito grande com esses pacientes. Então, a oncologia tem isso de muito bonito,
sem contar que sempre aguça a nossa parte científica, né? Porque a cada semestre, a cada trimestre, a gente tem drogas novas, a gente tem novos desafios. Então, ao mesmo tempo que é uma relação muito profunda, é tudo muito moderno e muito ágil, né? Então, a oncologia, ela realmente é uma especialidade muito querida, assim, sabe? E nessa caminhada, eu tive meu pai de obstetra, passou a ser mastologista, né? Ele mudou a formação dele, não quis mais fazer parto. E ele é mastologista e ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, a regional também do Rio. E eu decidi que eu não ia fazer mama de jeito nenhum, porque eu não queria ser conhecida como a filha do Ricardo, né? Então, eu ia fazer trato gastrointestinal, só que eu acabei a residência em oncologia e no dia seguinte, meu marido, que é administrador, recebeu no e-mail dele, naqueles e-mails de vagas, uma vaga para o INCA de mama. E eu não tinha dinheiro, tinha acabado a residência e apareceu uma vaga no INCA de mama. E lá eu fui, e lá eu comecei a fazer a oncologia no INCA de mama. E aí eu reencontrei os amigos todos do meu pai, e aí pronto, sou filha do Ricardo, né? E lá estava eu. E aí meus planos de me dedicar mais ao trato gastrointestinal foram água abaixo, mas até 2015, né, meu pai, que é homem, lógico, teve câncer de mama, né? E aí foi onde virou a chave para a medicina integrativa. Eu falo que meu pai é mastologista, que ele foi presidente, não é para falar de mim, mas para falar que ele deve ser o único homem, porque homem com câncer de mama é só 1% dos casos, e mastologista, né? Então, um homem mastologista com câncer de mama. E aí eu me vi naquela situação, passando por tudo que os pacientes sempre relatam, né? O medo, o questionamento, né? Por que eu, por que meu pai? É o medo de não dar certo, saber todos os efeitos colaterais que ele ia ter ao longo da caminhada, né? Porque eu já vivia isso. E vi, assim, meu pai me mandando mensagem do que ele sentia, cada quimioterapia que ele fazia, às vezes falando, eu prefiro morrer do que sentir isso, e o paciente na minha frente falando, eu prefiro morrer do que sentir isso, e eu com aquilo, com duas pessoas falando, passando pela mesma coisa, algumas pacientes que tiveram exatamente o que ele teve progredindo, né, na minha frente. Então foi muito difícil para mim. Foi um momento que eu me senti muito sozinha, né? Porque minha irmã, sabe, eu não conheço direito, enfim. Eu fiquei muito sozinha, sabe? Então eu precisei de apoio naquele momento. E aí eu escrevi um livro. O meu apoio foi a escrita, e a gente tem estudo falando disso, né? Da escrita. Eu fiz um diário baseado nas nossas trocas de WhatsApp, desde quando ele notou o nódulo até o final do tratamento. E o nome do livro é Como Estamos, né? Uma história de fé e coragem. Como estamos, porque todo dia de manhã eu mandava mensagem para ele, como estamos, né? Porque quando o paciente tem câncer, ele não tem câncer sozinho, né? A família toda está na caminhada com ele. E aí eu escrevi o livro, e o livro, quando eu terminei, e eu pensei que eu estava escrevendo o livro para os profissionais de saúde, para eles entenderem como vai além da nossa prática diária, né? Como tem muito mais a ser entendido e demonstrado para o paciente como a empatia é importante na hora das consultas. Mas o livro ele teve uma aceitabilidade muito maior pelos familiares, pacientes e pacientes. Porque quando eu falo que eu senti medo, quando eu falo todos os sentimentos que eu vivi, e muitas vezes eles sentem e não conseguem reconhecer nem dar nome a esses sentimentos, quando eu falo a mesma coisa, eles se sentem abraçados e acolhidos. Então, o livro foi muito bem acolhido por eles. E aí eu comecei a ser chamada para dar palestra e falar do meu livro. E assim, eu nunca tinha feito isso, eu era uma médica muito de ambulatório, eu não gostava de dar aula, não gostava de nada, eu gostava de ficar no meu ambulatório, cuidando dos meus pacientes. Só que aí a coisa cresceu muito, e aí eu comecei a fazer o evento, o nosso Papo Rosa, que a Maria Júlia, que é mastologista, falou, Sabrina, você tem que falar isso para mais gente. Eu, mais? Como mais? E aí a gente começou a fazer eventos muito grandes, para tirar dúvida. E aí eu comecei a querer me aprofundar nas questões de espiritualidade, da escuta ativa, né, de como a gente pode melhorar a relação médico-paciente,
Percebi também como atividade física e dieta, na nossa população, principalmente, que é uma população de obesos, sedentários, né? Como que a gente poderia mudar esses hábitos de uma forma mais simples, porque 80% dos pacientes não conseguem virar essa chave. Então, eu quis ampliar esse olhar, e aí eu descobri a medicina integrativa procurando alguma coisa na internet que eu não sabia exatamente o que era. Eu nunca tinha ouvido falar em medicina integrativa, e aí eu me inscrevi na pós, e aí, assim, como se tivesse aberto o mundo, assim, na minha frente, sabe? É um mundo que é todo embasado em ciência, que é necessário para a gente que é da área, né? Para a gente ter mais espaço para falar o que a gente quer falar e até para falar com os pacientes. E aí eu me apaixonei. E aí hoje eu organizo cursos de medicina integrativa, de humanização. Já naveguei por Slow Medicine também, que é muito bonito, eu gosto muito. Enfim, hoje medicina integrativa faz parte da forma como eu abordo meus pacientes, faz parte dessa organização, essa organização que eu faço de cursos, que é para tentar trazer isso para a realidade dos profissionais de saúde, até porque tem, por exemplo, pacientes que usam complementos e suplementos, isso interfere no tratamento oncológico, às vezes de forma ruim. Então, é importante que os médicos saibam disso. Então, eles precisam, mesmo que eles não gostem, que eles não façam uso, eles têm que saber do que é e o que pode fazer mal e consigam ter uma relação profissional, médico-paciente, o mínimo razoável para que o paciente se sinta à vontade de falar essas coisas para ele, né? Porque às vezes nem isso o paciente quer falar. Então, minha prática hoje mudou a partir de tudo isso que eu vivi com meu pai e a minha intenção é levar a medicina integrativa para o céu, assim, que realmente tem um impacto enorme na qualidade de vida dos pacientes. Assim, você resumiu muito, né? Resumi. Porque eu sei, assim, pouco que eu te conheço, né? Mas, assim, eu já sabia que você era uma pessoa enorme, né? Porque meu marido é seu amigo de infância, né? Então, fala de você, o que você é brilhante já desde novinha, então, imagino o quanto que você é uma pessoa determinada, o quanto que você... E te acompanho nas redes sociais, que você é muito ativa, e é impressionante o quanto de coisa que você faz. E, assim, eu acho que medicina integrativa é só um nome, porque isso já é seu, já é de se colocar no lugar do paciente, já é de colocar uma linguagem tão difícil da medicina para as pessoas que estão ali passando pelas redes sociais, para entender pesquisa, para entender o que pode se consumir, para minimizar efeitos, sempre colocando os artigos. Então, esse teu trabalho, Sabrina, é muito bonito. É assim, e para outros profissionais como eu, né, que não são médicos e tal, é super estimulante ver sempre que você está super engajada. A gente sempre comenta aqui em casa, e o Bernardo fala, nossa, viu o que a Sabrina fez e tal, o seu nome aqui é sempre citado. Eu falo assim, nossa, ela faz muita coisa, ela já tá fazendo isso, já está fazendo aquilo. Então, assim, como você tem isso desde criança, desculpa, então como você tem isso desde criança, isso já veio certo para você trilhar esse caminho, né? E ter passado por tudo isso e ter isso te estimulado e não te deixado ir para o outro lado, né? Enfim, parabéns. E sei que você vai tá fazendo mais coisas, vai fazer mais coisas depois, né? Sabrina, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as questões emocionais, que é o tema, né, desse projeto Corpo e Emoções, que é uma nova linha de pesquisa minha, um novo interesse meu, né, dos meus grupos de estudos, dos alunos, dos outros profissionais que estão junto comigo também, que é, na verdade, a relação do corpo e da mente, que sempre foi discutida, né, há milênios e ainda é discutida até hoje. E na verdade, um olhar holístico, uma medicina integrativa, enfim,
sobre as questões humanas, né? No seu caso, sobre os pacientes oncológicos. Então, queria que você falasse, assim, contasse um pouco da experiência que você teve em relação a isso, pesquisas, coisas que você leu, enfim, sobre o impacto das emoções no corpo para ser um pré-determinante para uma pessoa desenvolver um câncer, ou até mesmo para ela, para a questão do tratamento dela, né, para a evolução dessa doença. Então, como que essas emoções vão impactar? A gente sabe que há uma alteração toda de estresse, de cortisol, uma alteração fisiológica aí nesse sistema imune, né? Que vai levar essa pessoa a ter a desenvolver um câncer que já tinha uma origem genética, enfim. Mas eu queria saber com você, a gente sabe, pelo menos eu sei dessa fisiologia, mas eu queria saber de você como é que é isso na prática e como é que isso em relação às pesquisas que eu sei que você também tem essa leitura, né? Se realmente o estresse, as emoções negativas, a falta de fé, né? Isso vai ter um impacto fisiológico que as pesquisas mostram em relação a isso. E o que você vê na sua prática clínica em relação a isso? Na verdade, assim, em termos históricos, eu gosto sempre de falar isso, porque quando a gente fala de medicina integrativa, de humanização, né, principalmente quando eu uso a palavra humanização, as pessoas falam assim, ué, mas não somos humanos, né, que você está querendo dar aula de humanização, não faz o menor sentido. E a gente, né, historicamente, a história da medicina, a história da saúde como um todo, né, a gente indo lá para Hipócrates, né, onde tudo começou. A gente tem até o próprio juramento que a gente faz na nossa formatura, né, que é o juramento de Hipócrates, e ele o tempo inteiro fala de ver o paciente como um todo, né? Ele fala da gente ver onde esse paciente habita, onde está inserida a família dele, o contexto social, a relação médico-paciente, né? Na questão do não dolo, né? De não prejudicar, né? Se a gente não puder ajudar, pelo menos não atrapalha, né? Então, isso a gente começou assim, sabe? E quando a gente vai mais para frente na história da medicina, chega um momento, por questões da igreja, histórias, lutas, guerras, enfim, a medicina se separou muito, né? A mente se separou do corpo. Então, a gente deixou a mente de lado, ficou lá sozinha, até porque confundiam a questão da mente com questões religiosas. Então, a mente foi separada, jogada de lado, e a gente se aprofundou no corpo, né? Então, a gente dividiu o corpo e começou a estudar as áreas, né, as especialidades. Isso não foi ruim de forma alguma, porque foi assim que a gente conseguiu aprender tanto, né, de como funciona o nosso corpo, mas ficou do lado de fora a parte humanizada, né, a questão da mente. E aí, quando a gente já chegando no século XX, aí a gente encontra algumas pessoas como Osler, algumas pessoas grandes, né, nesse sentido de humanização, a gente tem esse encontro novamente da mente com o corpo, né? Não é suficiente olhar o corpo, né? Falta alguma coisa. A gente não pode olhar o paciente como uma doença, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, não adianta o corpo estar curado, e isso acontece, né? Tentando juntar com a sua pergunta de como é na prática, né? É engraçado, uma coisa que eu percebo muito as pacientes, às vezes, com câncer bem inicial, que a gente trata e a chance de cura vai 95%, 100%, e como que essas pacientes, às vezes, né, deprimem e começam questões psicológicas que derrubam a vida dela, né, atrapalham a vida social e familiar, e a gente tenta melhorar com a ajuda do psicólogo, né, com várias abordagens terapêuticas e também integrativas, e eles não melhoram. E muitas vezes a gente tem pacientes com câncer metastático já, às vezes pacientes com metástase para vários órgãos, e como que essas pessoas às vezes conseguem viver muito melhor do que quem já curou o câncer, sabe? E isso tem a ver não só com a questão da espiritualidade, né, mas com a pessoa querer ressignificar a sua vida, sabe? Eu sempre cito uma passagem do livro com meu pai. No começo, antes dele começar a quimioterapia,
ele sentado no chão com meus filhos brincando, sabe? E eu pegando comida, botando, indo, passando, e passou. E no meio do tratamento, quando ele teve muito efeito colateral com o tratamento, e ele estava tão inchado, ele estava tão cansado, que ele veio na minha casa e ele quis sentar no chão para brincar com meus filhos, ele não conseguiu, porque não tinha força. E aí eu falei, caramba, isso aconteceu há 3 meses atrás e eu não percebia, sabe? Então, o paciente oncológico, ele vive muito isso, né? Ele começa a dar valor para as coisas simples da vida dele, né? E nessa simplicidade entra a família, porque a família é simples, é o que a gente tem, é o que está ali com a gente, não é nada do além, não é nada complexo, está ali, é nosso. Então, ele ressignifica muita coisa, sabe? Então, nessa conversa, né, da gente voltar para a humanização, a gente começa a perceber questões como espiritualidade também, e na questão de estudos, né, a gente tem muito estudo falando de como que a espiritualidade melhora o paciente como um todo, melhora a sua qualidade de vida, e acreditar em algo maior, né, ter a fé em algo maior, faz com que as coisas que a gente tenha de percalço, né, nossos obstáculos, eles fiquem menores, né? Tem alguma coisa muito maior do que esse obstáculo aqui, né? Vai passar. Então, os pacientes passam melhor pela doença quando tem essa questão, ressignificam muita coisa, como eu já disse. A questão de mudanças, assim, da questão científica, né? É muito comum um paciente chegar em consulta e falar, eu tive câncer porque meu marido me abandonou e aí eu fiquei com raiva, eu fiquei triste muito tempo, fiquei remoendo. É muito comum isso, né? Porque o paciente que tem o diagnóstico de câncer, ele quer uma justificativa, ele quer um culpado, né? E a gente sabe hoje, assim, que 30% dos tumores, menos do que 30%, né? 8 até 10%, às vezes chega a 15%, tem a ver com a questão genética, principalmente o câncer de mama, né? Falando mais em mama, que é onde eu atuo mais. Todo o resto são hábitos de vida, sabe? Então, quando a gente fala de hábitos de vida, a gente põe, né, como fatores de risco o fato de ser mulher, que é um fator de risco para ter câncer de mama, né? A exposição a estrogênio, então, pessoas que engravidam pouco, têm poucos filhos, amamentam pouco, né? São pessoas que ficaram mais tempo menstruando, né? Quem menstrua muito cedo e quem entra na menopausa muito tardiamente, são pessoas que têm um risco maior. E aí entra, né, a questão do cigarro, o álcool, né? A gente sabe que assim, se possível não beber, mas se beber, beba pouco, né? Não é que a gente tem que proibir o hábito, mas quanto menos, melhor. E a gente tem a questão muito relacionada a sedentarismo e a dieta, né? Porque o paciente obeso é um paciente inflamado, né? Um paciente que eu conto para os pacientes de uma forma simples, né? Os seus soldados de defesa, eles ficam olhando para essa inflamação e eles deixam escapar o que está acontecendo aqui do lado, né? A gente tem que usar formas delas entenderem, senão eu sou só a chata que fico falando para fazer dieta, sabe? Então, a gente precisa passar isso de hábitos de vida, porque a gente consegue prevenir 30% dos tumores com hábitos de vida mais saudáveis e a gente consegue diminuir a chance de recidiva em até 30% dos casos, sabe? E é muito difícil, como eu disse, 80% dos pacientes não mudam hábitos de vida, mesmo a gente falando. E assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente aborda, porque o paciente começa a carregar aquela culpa, né? Fui eu que fiz isso, não fiz dietas, não é isso que a gente quer, né? A gente tem que fazer com que o paciente tenha autocompaixão, né? Que ele não sofra por se sentir culpado de ter trazido aquilo para a realidade dele. Até porque o câncer de mama, por exemplo, é multifatorial, né? Não foi só a dieta, né? Não foi só falta de exercício, foi combinando um monte de coisas ali que deu no que deu. Então, a gente tem que fazer com que esse paciente consiga transformar os seus hábitos sem se sentir culpado. E lembrando que quando a gente consegue que ele mude a vida dele, a gente consegue interferir em toda uma família, né? Então, a gente evita que aquele marido tenha um AVC, porque não vai ter pressão alta. A gente evita que aquela criança cresça com hábitos ruins que ele nunca mais vai conseguir desfazer, né? Então, esse olhar da oncologia é um olhar muito bonito, né? Quase uma medicina da família, né? O oncologista que entende isso, ele tem essa mudança de olhar. Mas
falando em questões de estudos, né? É muito difícil a gente associar diretamente, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, uma tristeza a um câncer. É difícil a gente fazer um desenho de estudo que comprove isso de forma prática. Mas o que a gente tem de certo, né, e isso a gente tem alguns dados, é que normalmente pacientes que são mais deprimidos, pacientes que têm mais ansiedade, pacientes que passaram por um tempo prolongado em sofrimento por questões várias de vida, são pacientes que não conseguem ter hábitos de vida mais saudáveis, né? Então, assim, a gente quando está triste vai no chocolate, não tem jeito, né? Então, a parte emocional, ela é muito ligada aos hábitos que a gente tem, sabe? Não tem como a gente separar. Então, a gente tem isso muito firme, mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguir mostrar novas métricas e conseguir mostrar novas relações, sabe? E acho que a gente não tem como não falar de pandemia, né? Mas se a gente já tivesse pré-pandemia, né, a medicina integrativa, hábitos mais saudáveis como um todo, presentes na nossa rotina, muito menos pessoas teriam morrido, né? Porque a gente não teria tantas pessoas com fatores de risco. E da mesma forma, se a gente tivesse hábitos de mente e corpo, né, mais latentes na nossa rotina, a gente não ia sofrer tanto com a quarentena, né? Porque a gente ia conseguir olhar para dentro, a gente ia conseguir respirar fundo, a gente não ia conseguir, não precisar conflitar tanto com as pessoas, porque a gente já está bem, a gente já está tranquila, e aí a pessoa ia ficar no nosso ouvido e a gente está tudo bem, vai passar. E tudo passa, né? Então, eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente caminha nesse sentido, da gente ter novas provas dessas relações. Eu não sei se a gente vai ter uma prova A mais B, porque medicina, na maioria das vezes, não é matemática. Falando um pouco de fadiga, por exemplo, né? Quando a gente fala em fadiga, quando a gente pega a definição que a gente tem de fadiga, de cansaço, ela tem uma parte que é física, mas uma parte que o paciente não sabe descrever, né? Ele não sabe se tem uma questão emocional junto, né? Tem paciente que tem muito cansaço por ter alguma questão física muito presente e outro que quase não tem nada físico presente. Quando você faz no gráfico para ele dizer o quanto cansado ele sente, um sente igual ao outro, sabe? Então é difícil a gente comprovar isso, né? Onde que o abstrato tem relação com as nossas queixas, nossos sintomas na prática. Mas eu acho que o caminho está seguindo e a gente está sendo bem sucedido aí nesse olhar. É incrível, né? E fica bem misturado mente e corpo. Quando você fala da questão do hábito, é quase impossível uma pessoa não estar ansiosa, não estar deprimida e estar dormindo bem, comendo bem, fazendo exercício, né? Ou seja, hábitos que a gente fala como físicos, né? Do cuidado daquele corpo, né? Não estar com tensões, enfim, é muito misturado. E é engraçado como você fala de que o caminho é dessa integração, né? Que bom caminho é essa integração. Mas é incrível como ainda é muito separado, né? Eu falo sempre que quando eu dava aula na educação física, descartava-se o cérebro. Ninguém fala de cérebro, ninguém fala de mente. E agora eu dou aula na psicologia, o corpo quase ninguém fala. O psicólogo, quando eu for mostrar uma célula, fala, o que é isso? Não é possível. É muito engraçado. Mas, poxa, estamos em 2020, né? Tomara que esse caminho aí realmente mude. Mas que bom, você respondeu sim a minha pergunta. Assim, ou seja, bem de uma forma prática, né? Porque isso você vê na fisiologia acontecer. Eu queria mesmo saber se na prática isso acontece. E sim, né? Como isso está casado. E fica assim, muda aquela coisa de que eu nasci para ter isso, e fim, né? E vem a epigenética e todas essas novas ciências nos mostrando o quanto que somos capazes de mudar, né, nossa fisiologia ou até mesmo o agravamento das doenças, né?
Que bom, Sabrina. E você citou a pandemia. Eu queria fazer a última pergunta para você em relação à pandemia, porque eu sei que você, né, nem vou perguntar porque eu já sei que você está super ativa e tal, como se nada tivesse acontecendo, tá aí cheia de sonhos, cheia de projetos. E você é tipo invejável, você tem 2 filhos, né? Tenho. 2 filhos, projetos de estudo, trabalho, enfim. Queria saber como é que você está lidando com a pandemia. Como é que foi para você no início? Que eu sei que você ficou um pouco impactada, ainda mais você sendo médica, né? E como é que você lida com tudo isso? Quais são os seus pensamentos? Porque eu faço sempre essa pergunta, porque no início eu fiquei muito impactada. E quando eu via os meus amigos trabalhando, fazendo projeto e tal, aquilo me incentivou tanto que eu sempre pergunto agora para outra pessoa, tanto para incentivar a mim, quanto para incentivar outras pessoas, porque acaba que isso se torna uma união e um vai incentivando o outro, vai dizendo, poxa, ele não está falhando, ele não está deixando a peteca cair, né? E um vai incentivando o outro indiretamente, né? Eu queria saber de você. Na verdade, a peteca caiu várias vezes. A peteca às vezes é pesada. É, acho que na primeira ou segunda semana da quarentena, é, eu falei um pouco aqui, mas eu não me aprofundei, nem vou. Mas, assim, junto com isso de dar palestra, houve uma demanda de eu fazer mídias, né? Então, eu comecei a fazer mídias para os pacientes para falar de forma simples, dúvidas simples. Porque os pacientes, na maioria das vezes, gente, assim, é muito claro isso para mim, que eles não conseguem tirar suas dúvidas nas consultas, ou porque a consulta é curta, ou porque ele não tem um relacionamento que se sinta à vontade com o médico. Normalmente a consulta que eu vejo, as pessoas terem aquela consulta, você vai tomar isso, vai fazer isso, se tiver isso, tomar isso, isso, acabou. Mas o que o paciente quer saber vai muito além, sabe? Ele quer saber coisas básicas, assim, se ele pode, sei lá, fazer uma coisa que ele sempre fazia. E para a gente é uma coisa tão corriqueira que a gente nem passa pela nossa cabeça que ele quer saber alguma coisa simples, né? Alguma coisa. E a gente não conhece muitas vezes a vida do paciente e ele pergunta. Então, eu comecei a escolher perguntas da minha rotina e me aprofundar nelas de forma muito simples. Então, minhas mídias cresceram muito, sabe? E na segunda semana da pandemia, um hacker entrou na minha conta e eu perdi absolutamente tudo. E ele entrou pelo meu e-mail, ele conseguiu apagar meu Facebook, ele conseguiu apagar minha conta do Instagram, conseguiu passar meu cartão em um monte de lugar, fez propagandas, comprou anúncio na minha conta do Facebook de diversas formas e conseguiu ficar me mandando e-mail, um monte de e-mail todo dia me ameaçando. Então, assim, eu estava na segunda semana da pandemia, meu pai, mastologista que ainda no auge dos seus 73 anos, ano passado ele internou com uma sinusite, ou seja, se chegar a Covid, acabou, né? E ele, nesse mesmo momento em que o hacker estava me ameaçando, ele falou que ele não ia parar de trabalhar, que as pacientes com câncer precisavam ser tratadas e ele não ia parar de fazer o que ele tinha que fazer. E assim, eu fiquei enlouquecida, né? Porque meu pai vai pegar Covid, eu tenho que continuar trabalhando normalmente, porque o paciente em quimioterapia não para de tratar em momento nenhum. E eu tinha que resolver esse hacker na minha vida, se eu ia fazer um Instagram novo, se eu não ia, o que eu fazia com essa ameaça. Aí eu comecei a procurar as delegacias e não tinha delegacia aberta e eu não conseguia acessar por e-mail porque estava me ameaçando. Então, assim, foi meio confuso. Foi um pouco confuso. Aí, o que aconteceu? E aí começaram as reuniões sem parar da Oncologia DOR e da Rede DOR para a gente decidir, entender o que era a doença, porque para a gente saber o que ia fazer com os pacientes, a gente tinha que traçar um fluxo, né? Se a gente ia mudar tratamento, ia mudar abordagem, o que a gente ia fazer, quem ia ser prioridade, se ia ter prioridade, né? Então, assim, era uma reunião atrás da outra, né? Aí eu comecei a decidir, vou chantagear meu pai. Aí eu comecei a ameaçá-lo e para ele ficar em casa ia começar uma troca, uma negociação para ele sossegar o facho. Eu consegui resolver esse problema que para mim
Eu tô rindo, brincando hoje, mas assim, me tirava o sono, sabe? Eu pensava e falava, meu Deus do céu, esses CTIs todos vão lotar, meu pai vai precisar, não vai ter como, tá tudo lotando e ele tá trabalhando. E eu comecei a ficar louca com isso. E aí eu falei, bom, meu pai resolvi, tranquei em casa, vai ficar ali preso, já conseguia. Aí o hacker, eu resolvi que eu ia abrir outra conta, porque no final, quando a gente começa a fazer mídia assim para paciente, tanta mensagem que eu recebo todo dia de pacientes falando que está rezando por mim, que reza todo dia, que não sabe a diferença que eu fiz na vida dele, que assim, pessoas do Brasil inteiro, sabe? E isso no meio da Covid, é o momento que eles mais estavam precisando, porque poucos oncologistas fazem qualquer coisa em mídia, muito menos câncer com Covid numa época que ninguém sabe nada. Eu falei, bom, gente, então se eu estiver falando para 10 pessoas, eu vou falar para 10 pessoas, né? Então eu comecei de novo uma página e é muito engraçado que eu olho o vídeo hoje do primeiro post da página, uma cara de derrota. Parecia assim, gente, foi atropelada. O que aconteceu com essa pessoa? Mas eu estava tentando reunir forças, sabe? E ao mesmo tempo, assim, não tinha ninguém trabalhando em casa, que eu falei para ela não vir mais. As crianças estavam aqui em casa, e aí tinha que estudar com criança. E meu marido é maravilhoso, me dá um apoio enorme, mas tem coisa que só mãe consegue fazer com o filho, né? Estudar uma dessas coisas. Então, assim, foi o caos. Depois que aí eu comecei a fazer live, que entrou no negócio de live, e eu falei, gente, para eu crescer essa página, eu tenho que fazer live com pessoas que são parceiras para o pessoal começar a drenar e eu conseguir levar informação. E aí, eu tive uma live com uma psicóloga, Silvana Aquino, ela é psicóloga de paciente oncológico, paliativo, amo a Silvana, e ela me falou sobre as fases do Covid dentro da gente, sabe, na nossa rotina. E aí ela foi assentando o caos dentro de mim. E aí ela falou, né, que no começo a gente quer fazer tudo, né? A gente quer fazer exercício, a gente quer fazer dieta saudável, a gente quer estudar com filho, a gente quer fazer projeto, a gente quer aprender. Até numa pós, eu estou fazendo uma pós da PUC de gestão de pessoas na primeira semana junto com o hacker, eu me inscrevi. Então, assim, a gente quer fazer tudo. E aí eu falei, gente, então aí ela falou, e depois, né, a gente vai processando aquilo e vai criando a nossa rotina dentro do caos. E aí foi o que foi acontecendo, sabe? Se eu não conseguia estudar, porque eu tinha que estudar com as crianças, tudo bem, porque elas também têm tempo delas. Se eu não conseguisse estar em todas as reuniões, porque no começo eu queria entender aquilo para poder passar da melhor forma, mas para eu passar da melhor forma eu tenho que estar da minha melhor forma. Então, eu comecei a frear um pouco as reuniões. No meio disso, meu Instagram voltou. E aí, tudo bem que perdi 5.000 seguidores, mas voltou. E as coisas foram indo, sabe? A gente começou a entender melhor o vírus, mas no meio disso eu percebi como que a medicina integrativa estava sendo a menina dos olhos, sabe? De repente, todo mundo queria saber dela. De repente, todo mundo quis saber dela. E aí eu falei, gente, é essa hora, né? Essa hora de eu trabalhar. E assim, é engraçado, né? Que uma quando a gente estuda a felicidade, né? A ciência da felicidade, um dos 5 itens lá que tem sobre felicidade é ter um propósito, né? Então, assim, quando eu olhei isso, porque muita gente fala, só maluca, fica descansando, não sei como você aguenta, para que isso? E assim, só quem tem um propósito, sabe, entende? Como que preenche a gente vê aquilo que a gente acredita acontecendo, sabe? E outra coisa relacionada à felicidade, isso quando eu falo é comprovado cientificamente, né? É o poder da gratidão. Então, assim, quando a gente faz alguma coisa pelo outro e essa pessoa fica grata, a gente se preenche muito mais de amor, sabe? Então, essas duas coisas andaram comigo desde o começo. Conseguir levar informação, conseguir levar acolhimento e perceber que eu estava seguindo o meu propósito, sabe? Então, quando a gente tem isso, a gente trabalha, aquilo vai enchendo o nosso tanque, né? Então, eu aprendi muito na minha pós-graduação, estou aprendendo de gestão da PUC online. Fiz um curso também de gestão de estresse do Covid no Einstein, terminei também, estou muito feliz. E estou começando um projeto na Oncologia DOR de Medicina Integrativa.
E aí estou seguindo com o Papo Rosa. O Papo Rosa, que é um evento gratuito, que ano passado foram mais de 1.400 pessoas presenciais assistindo a gente. A gente fez um Papo Rosa online também, e foi muito legal, porque a gente estava receosa, porque a coisa mais bonita que tem do nosso Papo Rosa, assim, dar informação é muito bom, dar acolhimento é muito bom, mas o mais legal é ver as pessoas que estão na plateia interagindo, sabe? Uma ouve a história da outra e elas no final se abraçam. E aí elas se abraçam e se encontram e querem tirar foto com a gente como se a gente tivesse feito alguma coisa muito grande por elas. E, na verdade, a gente não fez, assim, sabe? A gente só estava ali. Então, a gente fez um virtual com medo de não atender, não fazer, não sei quem a gente sempre foi. Mas, por outro lado, foi lindo, porque veio gente do Brasil inteiro que sempre quis ir num Papo Rosa e nunca pôde, né? Então, agora vai ter que ter virtual sempre. E aí a gente já está programando o virtual do Outubro Rosa. A gente está vendo se vai poder ter de alguma forma, nem que seja piquititito, com pouca gente, ao vivo, né? Não sei se vamos conseguir. Mas os projetos estão a mil. Eu acho que a cada coisa que a gente recebe com um brilho no olho, né? A gente quer fazer mais. Então, isso me alimenta. E foi assim, eu estou exausta, muito exausta, mas estou muito feliz e estou muito contente e cheia de ideias. Ai, que bom, Sabrina. Já sabia mais ou menos dessa história aí do hacker, não sabia os detalhes, não. Mas é incrível como você não banaliza essa história da mídia, né? Que acontece muito, né, na área da saúde. Para que você está fazendo isso? Isso aí é coisa de mídia, essa coisa de. Mas eu fui muito criticada, tá? Imagina, No começo era, você vai ser blogueira, blogueira. blogueira, assim, mas assim, em reunião de médicos já levantou médico e falou esses médicos blogueiros, assim, todo mundo olhou para mim, então assim, eu era um ET. E eu pedia mais espaço, mais apoio, botar o nome de alguns lugares, mas eu tenho 3 anos de mídia, né? Hoje eu olho, agora, todos os oncologistas, se eles não tinham, agora na pandemia, eles passaram a Isso que ter eu ia falar. perfil. Então, teve um boom, né? Então, eu não me arrependo nem um pouco de ter começado, é o que eu sempre falo, isso na minha pós no TCC do Einstein, eu termino mostrando uma imagem que são escadas, é uma escada com as nuvens, né? Não mostrando o fim da escada, né? Isso é muito o que eu acredito, né? Quando a gente acredita nas coisas e vai seguindo o nosso coração, a gente não precisa saber onde a gente está indo, sabe? Eu não sabia. Em nenhum momento que eu comecei com as mídias, eu achei que ia dar no Papo Rosa, eu não achei que ia ter uma medicina integrativa, eu não achei que eu ia trabalhar em outro lugar por causa disso, eu nunca imaginei dar curso sobre isso. Até porque, como eu disse, eu era muito tímida, eu tive que fazer oratória para conseguir falar, sabe? Eu era um pato choco, assim, não falava nada. Então, assim, é a história da escada na nuvem, sabe? Eu falo muito isso para as pessoas. Vai fazendo, você acredita, você gosta, vai fazendo que vai abrir espaço, vai abrir caminho, porque as coisas vão ao nosso encontro, sabe? Então, eu fui muito criticada e hoje, assim, se eu tivesse parado, eu não estava aqui, sabe? Então, é a gente acreditar no que a gente está fazendo mesmo. E é empático, né? Você está olhando só para o outro, né? Entendendo a necessidade do outro que, como você citou, não está no Rio, está em outro lugar do Brasil e está ali querendo uma informação, né? E o que custa passar? Mas é atravessar a barreira mesmo, né? Você estando do outro lado. Parabéns, olha, queria te agradecer muito. Agora eu entendi por que você quis se distanciar aí do seu pai não fazendo, né, não sendo a filha do seu pai, que eu esqueci o nome agora, mas a tua história é junta com ele. Você conta, não conheço, mas você conta, é tudo misturado. Até agora, quando você finalizou falando da Covid, veio o seu pai fazendo parte da sua história, então não tinha como você se separar muito. Mesmo você não querendo, você viu que o universo conspirou, né?
sempre. Sabrina, muito obrigada, viu? Tomara que esse vídeo seja importante para muita gente. Você é uma pessoa muito inspiradora. Só da gente ouvir falar já dá vontade de fazer alguma coisa, de atrás do sonho. Você é muito inspiradora, muito batalhadora. Te desejo, assim, que essa tua escadinha aí não tenha nem nuvem para você não parar nunca de fazer seu trabalho, viu? Muito obrigada por disponibilizar seu tempo, estar aqui falando, trazendo mais informações, viu? Eu que agradeço. O que eu sou, né? Tem uma palavra africana, uma expressão que se chama Ubuntu, né? Eu sou o que sou porque somos. Então, com certeza, se a gente está aqui, é porque a gente está junto nesse mesmo caminho. Só tenho a agradecer a você. Muito obrigada. Eu vou parar de gravar, você continua aí, tá?